Olá, começa agora o Ação e Cidadania. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, principalmente para quem está procurando o primeiro emprego. E hoje vamos conhecer o Instituto Proa, que há 10 anos capacita profissionalmente jovens de baixa renda, de 17 a 20 anos. Nossa convidada é a coordenadora de projetos, Grazi Rodrigues. Bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. E também aqui com a gente a Natália Moreno, que é coordenadora de empregabilidade. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de contar um pouco do nosso projeto. Queria que vocês começassem contando um pouquinho quais são as maiores dificuldades que os jovens encontram quando vão procurar o primeiro emprego. São muitas, né? Principalmente quando a gente fala da idade, essa faixa etária, 17 a 20 anos, as principais dificuldades são na parte comportamental, a segurança do jovem, né? A comunicação oral, a não verbal também. Então, acho que as principais dificuldades são nesse entrave da entrevista, né? Que é um momento específico, mas que realmente é o maior desafio para o jovem. E além disso tem a parte técnica, que são as qualificações. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a Natália, que trabalha com empregabilidade, sabe bem, né, das vagas que a gente recebe. Assim, a régua do mercado está cada vez mais alta. Então essas são as duas principais dificuldades, o comportamental e o técnico. E, Natália, são 13 milhões de desempregados, então tá difícil para todo mundo, mas para os jovens é ainda mais difícil, né? Sem dúvidas. Acho que, para complementar, o que a gente tem percebido é que os jovens, eles têm muita dificuldade justamente por não ter o conhecimento, né, do que falar, como se apresentar. Então, numa entrevista, além das questões comportamentais e técnicas, a falta de conhecimento diante de como se comportar nesse ambiente organizacional, né, no momento da entrevista, é o que faz com que ele acabe não sendo aprovado, enfim, não conseguindo o emprego. E como atua o Proa? O Proa nasce dessa necessidade, né, de preparar o jovem. Então, a gente trabalha com jovens da rede pública, porque a gente sabe que o ensino, né, ainda tem algumas lacunas, né, que competindo com jovens de escola particular, o nosso jovem precisa de algumas partes, né, de reforço de comunicação, de matemática, né, raciocínio lógico e repertório. Então, o Instituto nasce dessa necessidade e atua preparando jovens tanto na parte comportamental quanto técnica. E vai além disso, né? O grande propósito do Instituto é criar um impacto permanente na vida desses jovens. Então, que a gente plante a semente em 6 meses, dele buscar conhecimento, se aprimorar, se atualizar de acordo com o mercado e seguir assim por toda a vida, que a gente sabe que a reciclagem no mercado é contínua, né? A gente nunca pode parar de estudar. E o que eles aprendem nesses 6 meses? Quais são as disciplinas? Eles têm um núcleo técnico, em que aprendem comunicação, né, tanto escrita quanto a oral, aprendem matemática aplicada, né? A gente primeiro trabalha com os reforços de ensino médio e depois já passamos conteúdo de contabilidade básica, noções de gestão financeira. Eles também têm aula de informática, que é muito pedida no mercado, né, cada vez mais. E também aprendem sobre rotinas administrativas, né, o básico para ingressar no mercado de trabalho, atuar no mercado de trabalho numa vaga de primeira entrada. Então, isso é o núcleo técnico. O núcleo comportamental, eles têm autoconhecimento, eles fazem um projeto de vida ao longo dos 6 meses, e eles aprendem sobre carreira, sobre como é o mundo do trabalho, né, como se comportar em uma entrevista. Eles fazem 2 simulações de processo seletivo. Que acho que eles não têm nem ideia, né, de como funciona uma entrevista. Não, e é um momento muito desafiador, né, para o jovem. É ali colocado em questão a segurança, a autoconfiança, enfim, sobre falar sobre si mesmo. Para muitos é a primeira vez, então a gente já os prepara antes, né, quem sou eu? Então ele primeiro precisa pensar sobre isso antes de chegar na entrevista. Onde estou? Onde quero chegar? E também tem o núcleo cultural.
No Núcleo Cultural, a gente promove visitas às empresas, amplia repertório cultural, que a gente dá uma lista de livros, filmes, lugares gratuitos por São Paulo que eles podem conhecer. E também sempre algum programa cultural de algum parceiro nosso que eles possam participar. E, Natália, você percebe que os jovens chegam perdidos lá, não sabem o que querem, que carreira querem seguir? Quando que tem que começar a trabalhar? Você sente essa dificuldade neles? Sim, com certeza. No processo seletivo, para que eles contemplem a bolsa, eles trazem muito essa questão, né? Normalmente eles falam muito, eu quero fazer um curso muito diferente do outro, ou eles têm uma lista de 5 cursos que não se relacionam. Então, a gente percebe essa dificuldade logo de início e o quanto que ao longo do curso eles vão descobrindo, né, quais são as opções de carreira de acordo com o que ele entende que faz sentido para o perfil dele, né? Acho que por isso que esse módulo comportamental é tão importante. E acho que para fazer um complemento de toda essa formação de 6 meses, o grande diferencial é que tudo isso é relacionado com o mercado de trabalho. Então, a gente fala que é uma simulação de mercado de trabalho o tempo todo. A partir do momento que ele chega para ter a aula dele, ele está como se fosse no mercado de trabalho, né? Então, isso é um ponto importante. Então, desde a pontualidade da sala de aula, então de chegar no horário, da vestimenta, então tem uma série de questões envolvidas para que ele já se prepare não só em módulo comportamental e técnico, mas para que ele comece a já vivenciar um ambiente corporativo e daqui 6 meses, quando ele de fato precisar começar a trabalhar, ele já tenha vivido isso. E é totalmente diferente, né? O ambiente que tem em casa, o ambiente que tem na escola e o ambiente que vai encontrar, né? Numa empresa, no trabalho. Sim, completamente. É um choque para o nosso jovem, né? A gente, na formação, fala o tempo todo de disrupção do modelo, de, gente, olha, aqui, né, tem que virar a chave, realmente. No trabalho você não vai poder fazer isso, você não vai poder falar desse jeito. Exatamente. Né? E ao tempo todo, né? O tempo todo, abordagem, né, troca de mensagens, o canal certo, enfim, todo o contexto é muito novo, né? E para muitos até a primeira vivência de pressão, de cobrança, que a gente vivencia o tempo todo no trabalho, né? Mas é um grande choque de início. Já para o meio da formação, eles estão mais habituados, né? E respondendo a isso. E no final da formação, a gente espera que ele contemple todos os núcleos e para assim ter uma empregabilidade alta para a vaga de entrada. E é o que acontece, né? Porque hoje 78% dos nossos ex-alunos estão empregados. E como que vocês ajudam nessa conquista do primeiro emprego? Além da preparação, tem alguma parceria com empresas? Sim, na verdade, após a formação dos 6 meses, somente após a formação, ele entra no módulo de empregabilidade. Então, a gente acompanha esse jovem por 3 anos e aí, durante esses 3 anos, a gente faz a indicação dele para as vagas, de acordo com o perfil que foi entendido e avaliado ao longo da formação dele e da área de interesse também. E aí, as vagas, elas são dentro dos nossos parceiros, né? Então, a gente tem uma série de empregadores que buscam jovens como os nossos e aí a gente faz essa parceria justamente para já indicar jovens muito mais qualificados e preparados para a vaga. Então, acaba sendo uma troca, né, entre os nossos jovens que entram no mercado de trabalho e os empregadores que conseguem receber esses jovens muito mais preparados. E é muita diferença de quem se forma na rede pública e na particular? Tem essa desigualdade no mercado de trabalho? Com Você certeza. sente isso? Sim, sim. O ensino público, muitas vezes, tem algumas greves, né? Tem alunos nossos que relatam que não tiveram professor de matemática por 1 ano. 1 ano da construção de raciocínio, não ter um docente ali é complicado, né? Fora outros desafios do contexto de escola. A gente se surpreende com muitas escolas positivamente. Tem, sim, muitas escolas que se preocupam com o desenvolvimento do aluno, né?
mas não representa a totalidade do ensino público. Então, a gente sabe que na escola particular, o conteúdo é passado com uma seriedade maior, digamos assim, a ser respeitada. A cobrança dos pais, às vezes, é até maior, ou você acha que não tem isso? Em alguns casos, sim. Eu acho que aí é uma questão de geração, né? Eu acho que essa última geração tem uma relação com cobrança, com pressão, independente da classe social, muito menor do que as passadas. Acredito que o desafio acaba sendo o mesmo da pública e da particular, assim, aí depende muito da casa, né? Eu acho que não depende tanto do contexto social, porque a gente vê jovens que são muito pouco cobrados em suas casas e vemos jovens que, embora estejam, né, na escola pública e sejam de baixa renda, a régua da casa é maior, assim, digamos. Vocês têm essas reuniões com os pais ou é o relato que os alunos trazem para vocês? Temos 2 reuniões, 2 grandes encontros com os pais. Inclusive, reunião com os pais faz parte do processo seletivo do PROA, é a última etapa. E nessa reunião, a gente busca firmar a parceria com a família, que é tão importante nesse processo do choque, né, que ele vai vivenciar, dessa disruptura do modelo de escola, do modelo de casa, que aí é um modelo de trabalho, né, essa transição da vida adulta. Então, ter a família perto é essencial, a gente tem o contato na última etapa e também fazemos uma reunião de pais do meio para o final do programa, em que a gente passa os resultados e fala das regras dos próximos passos de empregabilidade. É o tempo todo, né? Porque também é muito novo para os pais, né? Muitos falam, transição para a vida adulta. Não, mas ele ainda tem 17 anos, né? E não, ele já tem, né? Para a gente, já tem 17, tem muita coisa a ser feita pela frente. E é bem plural o contexto familiar. A gente não consigo te falar assim, Juliana, generalizando, né? O tipo de família do PRO, assim, não. É bem plural. Temos muitos tipos de contextos familiares e de padrões que a família busca, né? Quer que o seu filho siga. Então, é muito diverso. E geralmente a iniciativa de procurar o PROA parte da família ou do próprio adolescente mesmo? Também é diverso. Temos alguns jovens que vêm, sim, por iniciativa própria e vemos que tem muitos também porque os pais querem o melhor, os pais estão buscando uma qualificação para o filho, os pais querem que o filho seja bem-sucedido. O que a gente percebe no contato telefônico, né, quem liga no nosso ambiente de trabalho para saber mais sobre o curso, informações, são os pais. É muito raro que um candidato ligue e fale, eu queria saber sobre o curso, eu vi em tal lugar. São mais os pais. Mas aí, quando a gente percebe nas etapas presenciais do nosso processo seletivo, muitos trazem como iniciativa própria. A gente vai continuar falando do Instituto, mas agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a Ação em Cidadania. De volta com a Ação em Cidadania, hoje conhecendo o Instituto PROA, que ajuda jovens de São Paulo a conseguirem o primeiro emprego. Continuo na companhia da Grazi Rodrigues, que é coordenadora de projetos, e da Natália Moreno, que é coordenadora de empregabilidade. Meninas, a gente já falou bastante sobre o trabalho de vocês, mas a gente não falou como é a estrutura que vocês têm lá. Como é a sede, quantos professores trabalham lá, tem voluntários, não tem, como funciona? A gente conta com uma rede grande de envolvidos, né, para a formação dos nossos jovens, desde voluntários das empresas parceiras, que atuam em alguns workshops, palestras e até na ponte para eles conhecerem as empresas, né, os diversos setores. Também temos um projeto integrador que eles fazem e nesse momento as empresas recebem
os alunos. Então, temos os voluntários, temos o corpo docente, né, um para cada núcleo que eu contei no bloco anterior, que é matemática, comunicação, informática, auxiliar administrativo, núcleo comportamental e cultural. E aí temos também o prédio onde acontecem as aulas na Francisco Matarazzo, que é com o nosso parceiro, que faz a formação técnica. A nossa sede, no nosso escritório, fica no Itaim Bibi. E como que é a sede na Francisco Matarazzo? Na verdade, não é do Instituto Proa a sede, né? É do nosso parceiro que faz o núcleo técnico. Acontecem outras aulas ali desse parceiro e nossos jovens estão divididos em grupos da manhã e grupos da tarde. Então, a gente tem 6 salas de aula com 40 alunos em cada. 240 alunos Proa por semestre, a cada 6 meses. E ali eles têm, laboratório também de informática e a gente conta com outra parceria para fazer esses aulões, workshops e palestras em um auditório. E esse curso ajuda de alguma maneira também na escolha da faculdade que esse adolescente vai seguir, a profissão? Sim, ajuda e muito. Ainda que o grande objetivo do curso seja a inserção dele no mercado de trabalho, naturalmente, até na construção do projeto de vida, que está dentro do módulo comportamental, ele acaba escolhendo, enfim, colocando alguns cursos que ele tem interesse em cursar da faculdade. A gente tem, dentro do nosso módulo cultural, um workshop de carreiras e workshop de estudos, e aí nesses workshops ele acaba encontrando profissionais do mercado dessas carreiras, né? Então a gente leva profissionais de várias áreas diferentes e de empresas diferentes para que ele também tenha esse contato e entenda como funciona na prática cada uma dessas áreas, e aí ele acaba, enfim, conhecendo um pouco melhor disso e não só tomando conhecimento, mas escolhendo que área ele pretende seguir de carreira profissional. Muitos chegam lá com uma ideia e mudam totalmente no meio do caminho? Totalmente, até porque eles trabalham o autoconhecimento, né? Para muitos, olhar para si é a primeira vez, né? Olhar para o seu futuro, colocar no papel seus sonhos é a primeira vez. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento e de autoconhecimento, muita coisa muda, que ele vai descobrindo novas habilidades, ele vai descobrindo novas afinidades também com os seus colegas, falando, tendo contato com todo esse mundo novo que o Proa proporciona. Então, na construção do projeto de vida, né, tem essas pílulas de autoconhecimento e ele vai se dando conta de, opa, pera, eu achava... E vai tirando também todos aqueles rótulos de quem é criativo, comunicativo, só pode fazer publicidade, né? Que a gente vem com isso do ensino médio, né? E acaba tomando decisões na superfície, né? Pelo que está aí na boca do povo. E não é bem assim, né? Então, a gente fala que, imagina, ir para o ensino superior é uma decisão muito séria. E tem que ser... bem pensada, bem pensada, porque são 4 anos e a gente fala sobre como isso acontece nesses 4 anos, os tipos de desistência, né? Quais são as causas? Justamente não pensar na escolha, né? Não parar para olhar para si, olhar para o mundo e ver qual é a melhor decisão. Então, eles são acompanhados o tempo todo quanto a isso. E até porque, para falar de mercado de trabalho, não basta ele só entrar no mercado, ele tem que se manter. E a gente sabe, para o jovem, quando ele já tem 17, né, até 20 anos, se ele consegue o primeiro emprego, dificilmente ele vai passar dos 2 anos nesse emprego se ele não ingressar em um ensino superior. Então, a gente fala da importância do estudo para se manter no mercado. E como que é o processo seletivo do Proa? Quem pode participar? Tem que morar na região? Como que funciona? A gente trabalha com jovens de 17 a 19 anos, então o requisito é esse, de idade. Tem que estar na rede pública, né? Tem que fazer parte
matriculado em escola pública ou ter concluído a partir de 2015 e não pode ultrapassar a renda per capita de um salário mínimo e meio. E aí as etapas são 4 principais. Ele tem uma inscrição, depois uma dinâmica de grupo, uma entrevista individual, uma banca e, ao final, a reunião de pais. E a taxa de evasão é grande ou não? É um índice de muito sucesso para o Instituto, né? Nossa taxa de evasão sempre, ao longo dos anos, foi de 5%. Uma taxa baixa, né? Uma taxa muito baixa quando comparada a outros cursos. Porque eu acredito, Juliana, que o nosso grande diferencial é o tempo todo trazer o que é de novo do mercado, porque, claro, a gente tem que atualizar nossa formação o tempo todo, porque o mercado muda o tempo todo. E também a gente faz a combinação do que é importante para o jovem. Por isso tem essa combinação que para o jovem faz sentido, né? Senão ele não se manteria no curso, né? Tem que ser algo dinâmico, que fale a língua do jovem, né? E o mercado, se apresentado da primeira vez para esse jovem como algo bacana, né? Que ele pode crescer, se desenvolver, não ser aquele monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. O jovem vai entendendo melhor e o nosso corpo docente é maravilhoso, assim. Tem um acompanhamento muito de perto, se preocupa realmente com o desenvolvimento, o aprendizado do jovem. Então isso eu acho que faz com que a taxa de evasão seja tão baixa. E, Natália, quais são os casos de adolescentes que passaram por lá que mais te marcaram nesses anos que você trabalha lá? Bom, acho que um caso em especial que a gente pode trazer é de um ex-aluno que em tão pouco tempo, né, teve um crescimento muito rápido. Então, ele fez o PROA, antes, na verdade, de fazer o PROA, ele, muito alinhado com o que a gente vem falando de expectativa, né, do que ele queria do mercado de trabalho, ele não tinha muita expectativa em relação a fazer faculdade ou o que fazer. Depois que ele entrou no PROA, ele começou a se interessar por algumas áreas e aí ele entrou na faculdade. E aí, depois de terminar o PROA, ele já entrou na faculdade e, na sequência, no segundo semestre, ele fez um estágio e depois ele veio trabalhar conosco no Instituto PROA como nosso estagiário, justamente na área de empregabilidade, por isso que conto a história dele. Então, quer dizer, em um ano, ele teve muitas mudanças, né? Em 6 meses, uma formação do PROA e já entrou na faculdade e depois teve 2 estágios. E aí, recentemente, ele sai do PROA para ir num novo desafio de um estágio em uma empresa que também, enfim, super bacana em relação ao mercado de trabalho. E aí a gente percebe o quanto que a dedicação, o esforço, se ele tem isso, né, somado com todas as pílulas que a gente entrega por 6 meses, faz com que a gente veja bons resultados nos jovens que se formam no PROA. E você, Grazi, tem algum caso? Bom, tem vários casos, né? Por eu estar na formação, eu vejo o jeitinho que eles chegam tão tímidos, um pouco para baixo, né? Sonhando bem baixinho e a gente injetando um monte de conteúdo neles e falando vai com tudo, vai para cima, vocês podem mais. Então, tem muitos casos que me marcam ainda, né? O que a Natália citou é muito especial. Tem um outro caso que me marca bastante, que é de uma aluna nossa, ex-aluna, que se formou. Ela também baixa expectativa antes de entrar no PROA, entrou no PROA e percebeu ali, ela sempre traz essa fala de que ela percebeu que o hobby dela não era necessariamente o que ela ia fazer, né, o que ela ia cursar. Que é isso que tem o jovem de hoje, né? Eu tenho que fazer 100% o que eu gosto. Eu falo sempre para eles, tem um pacotinho do gosta, não gosta, né? E essa aluna, ela percebeu isso, mudou a rota, percebeu que gostava muito de contabilidade, uma área próspera ainda no Brasil,
foi fazer administração voltada para contabilidade depois do PROA. Os pais voltaram para a Bahia, ela se viu sozinha e ela disse, se não fosse o PROA, eu teria largado tudo, ia fazer qualquer outra coisa, teria ido para a Bahia com os meus pais sem nenhuma perspectiva, né, de trabalho, de continuidade. E ela se manteve firme em São Paulo, falou assim, não, eu vou dar conta disso. Com o primeiro emprego dela, ela conseguiu se manter aqui, né? E ela sempre fala que isso se deve ao Instituto. Hoje ela acabou de ser promovida no lugar onde ela está. Que legal. E ela fala que tudo isso se deve à formação que ela teve, que não é só de entrar, é esse impacto permanente na vida, né? De o tempo todo querer mais, querer crescer, superar desafios, né? E entender a dinâmica do mercado e estar sempre se atualizando. Queria que você deixasse os contatos do Instituto para quem quiser conhecer mais. Então, nosso contato é através do site www.proa.org.br. Nosso telefone é 011 3078 1410 e o e-mail contato@proa.org.br. Muito obrigada pela participação, Grazi. Eu que agradeço, Juliana. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Natália. Obrigada a você pela oportunidade. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.